Vamos começar então mais um episódio do Além do Software. Eu, Renan Freitas, estou aqui hoje com o Fábio Moribe, que é gerente responsável pela operação de componentes da TecnoSpeed. Mais uma vez estamos aqui em home office, né, durante o período da crise aí do coronavírus. Todo o nosso time 100% está em home office, inclusive se você não assistiu ou ouviu os outros episódios onde a gente fala sobre essa mudança e como é que foi. E para home office eu convido você a voltar nos episódios anteriores e acompanhar essas conversas que foram muito legais. Moribe, como eu disse, ele é gerente responsável de uma operação específica aqui da TecnoSpeed, que é a operação de componentes. Moribe, explica para a gente, primeiro, para o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo entender, a gente tem uma linha de produtos muito grande, né? Nós temos SaaS, componentes, APIs. Como que funciona essa divisão? Por que você cuida só de componentes? Legal. Boa tarde, pessoal. Apresentando aqui, fazendo companhia com o Renan, né? De casa aí até gravando esse podcast para vocês. Bom, na verdade, o DFE é o carro-chefe da TecnoSpeed, né? Então ele Uhum. realmente era a operação maior aqui, com praticamente quase 50 pessoas, né? E nós vimos que a parte de documentos fiscais, a gente tinha dois segmentos muito grandes, que seriam os mensageiros, que no caso são os componentes, e os casos gerenciadores, né? Que daí a parte de SaaS, Manager, do antigo desktop, tudo. Então, para isso, nós também percebemos que tinha perfis de clientes diferentes. Então, foi aí onde nós resolvemos fazer essa divisão, né? Até para um não ficar sobrepondo ao outro. Realmente são dois perfis de clientes e a gente realmente quer atacar os dois no sentido de ajudar realmente. Então foi mais nesse sentido de mensageiros, né, e gerenciadores. Legal. E eu chamei o Moribe aqui especificamente, né, que cuida lá da área de componentes, porque a operação do Moribe é quem trabalha com os produtos, produtos Delphi, produtos desktop, né, instaladores, gerenciadores locais, e que tem, né, um perfil semelhante da gestão com a maioria dos nossos clientes da TecnoSpeed, né? Então, a linguagem predominante do Moribe, da gestão, do time do Moribe lá é Delphi, né? Então, acredito que isso vai conectar bastante aí com a realidade da maioria das software houses que nos acompanham, né? Antes de seguir o nosso podcast, eu queria fazer um convite e avisar quem está nos assistindo ou ouvindo que nos dias 22, 23 e 24 de abril, a gente vai estar fazendo um intensivo de estratégias de vendas para software houses. Vão ser 3 dias de aulas sobre como comunicar e vender software pela internet em qualquer situação, seja num momento de crise ou seja numa situação normal. A gente pensou nesse conteúdo porque a gente vê que no cenário atual muitas empresas estão se reinventando. Então, nas últimas semanas nós aplicamos uma pesquisa com a software house, entrevistamos 150 software houses e muitas delas disseram que estão se reinventando, buscando novos mercados, aprimorando produtos. Eu ouvi de empresários que estão aproveitando isso para levar o software para a nuvem, né? Então, eu vou passar lá, né, nas aulas, um passo a passo de como você analisar a melhor estratégia para vender, criar campanhas de tração de leads, né, para trazer contatos, e como vender para esses leads, seja você para o produto que você tem agora, ou para um produto que você quer criar. Então, mesmo agora, durante a quarentena ou depois, a ideia é que você saia dessa crise mais forte, bombando, e tenha alternativas, né, para trabalhar agora. Então, eu convido você a se inscrever nesse intensivo, é de graça, é um conteúdo gratuito, são 3 aulas gratuitas, e o endereço para se inscrever é mkt.tecnospeed.academy/estratégia de vendas, tudo junto, sem acento. O link também está na descrição do vídeo ou do podcast para você se inscrever, tá? Dá uma conferida lá, é gratuito, se inscreve lá, inscreve seu gerente de vendas, todo mundo lá da área de vendas para acompanhar. Vai ser bem prático, bem interessante, tá bom? Agora, voltando ao home office, então, Moribe, explica para a gente como que seu time, ele é dividido, ele era dividido, né, antes do home office, e como que ficou agora com essa mudança para o Legal. pessoal indo para casa.
Até eu vi a entrevista que você colocou lá com o pessoal, eu vi as respostas e vi também que o perfil da operação componentes é bem parecido que o pessoal respondeu mais, né? Até 20 Aham, funcionários, tudo, né? Hoje aham, nós temos no componente 22, tá? aham, Os colaboradores, sendo que a gente legal. divide ele em três áreas, né? Mercado, produto e experiência. Então, cada macro área dessa, assim, a gente tem indicadores diferentes, focos diferentes, né? Então, realmente, cada área dessa, mercado, produto e experiência, ele tem um coordenador para ajudar, porque daí também tem o pessoal, tem desenvolvedor, tem o PO, tem o SM, tem o consultor, tem o CS, né? Então, essas Uhum. três macro áreas que a gente realmente dividiu a operação, que é onde a gente faz a engrenagem, né? Então, cada coordenador vai conversando sobre a sua área e juntando, até porque, até a gente fala, é uma engrenagem, uma depende da outra para Aham. o negócio acontecer. Segue todo um processo ali, né? Isso, exatamente. De passagem para o cliente. E mais um ponto interessante também é que realmente a gente trabalha com o nosso carro-chefe é o Delphi. A gente Aham. também tem que liberar releases, então tem tudo isso aí que eu acho que é o dia a dia do pessoal aí. Aham. E quando você foi para home office, mudou alguma coisa nessa estrutura? Em relação ao home office, nós já tínhamos alguns colaboradores, né? Que, na verdade, até a Tecno tinha 20% do quadro em home office. Uhum. Em relação à comparação com o pessoal que estava, para mim melhorou demais. Até Ah, porque é? antes, quando estava só um pessoal, parecia que essa pessoa estava distante. Agora, como todo mundo foi para home office, então Aham. todo mundo tem o mesmo canal de comunicação, tá todo mundo usando a mesma ferramenta, todo mundo ao mesmo horário. Então parece que realmente a comunicação melhorou nesse sentido. Claro, Aham. a gente precisa daquela conversa dia a dia, precisa ver a pessoa, tudo. Mas, em modo geral, pela situação que nós estamos passando, melhorou demais. Até a gente imaginou que a comunicação seria um grande problema. Mas, a Hum, princípio, não acho que foi. todo mundo meio que se adaptou, né? Pela Uhum. situação. Porque foi do dia para outro, né? Que a gente fez essa Aham. mudança. Não teve um planejamento, nada. Foi numa segunda, terça-feira, tava todo mundo em casa. Aham. E você falou que já tinha gente em home office, né? Então, todo o processo de desenvolvimento, desde fazer code review, de comitar, de gerar versão, de gerar release e tudo mais. Então não mudou muita coisa, já era um processo adaptado ali para que as pessoas à distância pudessem acessar. Esse, Isso. Na verdade, acho que até o pessoal que trabalhou mais foi o pessoal da infra, né? Porque aham, nós realmente não tivemos impacto nesse sentido. Realmente foi ensinar um ou outro ali para usar mais VPN, né? Mas já uhum, tinha uma VPN estruturada. Então a gente conseguia fazer, a gente já tinha todo o repositório, né? Na verdade, aqui a gente usa o Git, tudo online, onde a gente já conseguiria fazer tudo isso, né? aham, Mas em relação a isso, o impacto foi bem pequeno para se comparado se nós tivéssemos do zero, né? Então já tinha toda uma aham. estrutura. Teve uma força-tarefa do pessoal da infra, sim, né? Mas realmente a equipe, o pessoal ali que está na mão, com mão na massa, não sentiu nada, não. Entendi. O fato então da gente já ter colaboradores em home office facilitou Sim. nessa migração de 100% do time para home office, né? Uhum. E, bom, a gente usa o Slack agora, né? Usava, né, o Slack mais ativamente como ferramenta principal de comunicação e agora a gente adotou, né, novas ferramentas quando foi todo mundo para home office. Como que está no seu time essa questão de ferramentas? O que mudou para vocês na rotina ali dos times de desenvolvimento, atendimento? O que mudou? Legal. Realmente a ferramenta que a gente usava mais era o Slack, né? Pelo fato de ter canais, comunicações fáceis. Com a ida para home office, nós vimos a necessidade de ter alguma coisa onde pudesse ficar o tempo inteiro online. E Aham. acho que um dos colaboradores que levantou e falou: existe o Discord, né? Então, realmente, de Que um o dia para pessoal usa noite, para jogar, né? usa para jogar. Então, a maioria já conhecia, na verdade. Aham. Acho que mais a gente, assim, que demorou um pouco para se adaptar. Mas, realmente, o Discord ele trouxe bastante ganho pelo fato de o pessoal poder ficar online, então como se eu tivesse um do lado do outro e mutado, né? Então eu vejo que foi uma ferramenta que era o que precisava. O sentimento de você estar dentro da sala ali, parece que você está num ambiente físico. Então o cara tá todo Hum, mundo mutado lá trabalhando, o cara precisa de uma dúvida, principalmente na consultoria técnica. O cara desmuta ali e pergunta: qual CST que eu devo usar? O pessoal já tá lá e já responde na hora. Então é né? aquele sentimento de você estar numa sala, sabe? Sim. Então o Discord realmente para esse ponto ajudou demais. E hoje todas as equipes ficam lá,
Acho que até teve um podcast que vocês comentaram, né? Realmente, existe as salas de reuniões, Aham, existe as cabines com quantidade de pessoas, então isso tem sim. ajudado muito nesse sentido. Sim, eu acho legal porque eu olho o Discord às vezes ali, aí você olha na sala assim, tem um ícone de uma pessoa ao vivo e um monte de É, gente na mesma sala, né? Aí você olha e fala assim, olha só, o pessoal tá fazendo reunião, né? Então, e dá para você entrar lá e participar, enfim, é bem aberto nesse sentido. É uma cultura que a gente já tinha lá na Tecnospeed, né? Lá todas as salas são de vidro, quem conhece a nossa sede, tudo vai aberto, então a gente se sente na mesma situação, né? Não é tem. bem. E passou esse sentimento mesmo do Discord lá, de você poder estar online. Até acho que criaram a sala lá, o lounge, né? Então o pessoal às Aham, vezes fica lá, tudo. Então ficou bem interessante nesse ponto, que as aham, salas ficaram divididas. Então você sim, fica bem ciente. Então quando o cara tá ausente, ele entra numa sala ausente, você sabe que ele só deu uma saidinha, né? aham, Além também de outras coisas que nós colocamos como prática. Um dia antes de a gente sair, a gente conversou, né, ó, pessoal? Indo para casa, a gente tem que ter o mesmo sentimento de ver você entrando na porta aqui da empresa, que é esse uhum, visual, esse físico. E como a gente resolveu isso? Cara, todo dia o cara entrou, o cara chegou, o cara tem que falar um bom dia, cheguei, o cara tá saindo para tomar um café, ele hum, avisa, pessoal, vou dar uma saidinha de 15 minutos aqui, o cara tá saindo pro almoço, ele vai avisar também, então tudo isso para ter aquele sentimento de cheguei e tô saindo, porque se aham, você não faz isso, você precisa da pessoa, né, você chama ele lá e fica avulso, né, daí você não sabe se tá trabalhando, se tava lá, se não tava, e até passa o sentimento que a pessoa, tá morgando, né, então aham, realmente a gente usou essa prática, tem dado muito certo. Ó. Então você pode ver que 7h30, 8 horas começa chegando, bom dia, cheguei, tô aqui aham, dentro, tal. Então é uma prática que a gente tem utilizado e tem ajudado muito isso. aham. Até às vezes vira uma zoação, o cara chegou um pouquinho mais tarde, cheguei, chegou tarde, sei que, mas faz parte, é bem importante esse oi, né, Aham, que a gente fala para a equipe. sim. A Tecnospeed não está controlando jornada, né? Lá Não. na sede a gente tem o banco de horas, né? Mas aqui no home office, a gente não está controlando jornada. E então essa é uma forma que vocês têm ali de estar sabendo se o pessoal está trabalhando ou não, né? Muitas empresas, alguns empresários chegaram a comentar isso nos grupos de mentoria, né, que a gente tem. Como é que eu faço para saber se o meu colaborador está trabalhando, não está, se ele está ali na frente do computador, mas ele está realmente ativo, né? Porque muita gente tem que ter essa sensação de que está sob os olhos da pessoa, né? E na Tecnospeed a gente tem muito forte o valor da confiança, né? Isso, exatamente. Até essa parte de horário flexível, né, com o pessoal indo para o home office, acabou com a jornada de trabalho. Aham, Independente, desde comercial, consultor técnico, que é a parte de atendimento ao cliente, como desenvolvedor. Claro que com o pessoal da consultoria técnica, nós fizemos um combinado, não foi nada papel, nada, mas um combinado, né? Porque a gente sabe que nossos clientes entram entre 8 até as 6. Então a aham, gente entre nós mesmos conversamos, vai ser flexível, mas a gente espera que sempre tenha pelo menos 2 pessoas atendendo, algumas premissas para que realmente o cliente não sentisse o impacto, né? uhum, Sabe, tá todo mundo passando por uma situação complicada. A gente falou, cara, independente de estar em casa ou não, a gente tem que atender o nosso cliente. Então isso aí ficou muito bem claro. Até a gente sabe também que caiu a quantidade de atendimentos por causa do Covid, né? Isso é uma uhum, prática que tem acontecido. Mas a gente vê, realmente, 8h30 tem 2 colaboradores, eles mesmos se conversam, tô saindo para o almoço, hoje preciso ser mais cedo, tal. Então a parte de consultoria técnica que queira não tem que ter esse horário pré-fixado, eles têm cumprido, sem a gente não ficar falando nada, né? uhum, Até o pessoal, a gente percebe que eles acabam até se doando mais. Eu acho que o tempo que eles ficariam no tempo de ir para a empresa, eles acabam já entrando e já ficando ali na fila, atendendo. Então eles ganham, uhum, eles viram que ganharam esse tempo de transporte e estão ali, sabe? Então tem esse sentimento realmente de estar uhum, trabalhando um pouquinho mais, porque a gente ganhou esse tempo de deslocamento, uhum, né? Mas o principal disso aí, para a gente ter dado certo, no meu ponto de vista, realmente foi a cultura. A gente não se preocupa com isso. Claro, a gente está uhum, olhando sempre o tempo de fila, a quantidade de atendimentos, né? É, a ocupação deles em relação ao apontamento de horas nos tickets, né? Que isso tudo é para controle nosso, não é para ver se o cara está trabalhando ou não. É uhum, realmente para ver se a gente está sendo produtivo ou não. Então, todos os indicadores nós já tínhamos para poder fazer isso. Mas, cara, eu não tenho, a gente não tem tempo para ficar batendo a costa ou fazendo uma ligação, uma chamada, ou até monitorando o monitor dele para ver se está trabalhando. aham.
gente leva muito como premissa na confiança, né? Se o cara tá Aham. dentro da TecnoSpeed, ele realmente vai estar ali, a gente pode confiar nele. E Uhum. por isso até que a gente usa, ó, avisa quando você vai sair, porque a gente também sabe que foi do dia para um dia para outro, né? Então, tem gente que as crianças estão em casa. Eu, por exemplo, meu filho está aqui. Claro que uma Uhum. hora ou outra ele vem aqui, que eu tenho que dar uma parada e então isso a gente entende que acontece. Mas claro, eu tô vendo que eu tô sendo menos produtivo durante tal horário, como eu tô em casa, eu posso estender um pouquinho. Então o pessoal tem esse Uhum. bom senso de Uhum. realmente, o mínimo que pode impactar é o cliente, né? Uhum. Então a gente sabe que até pode ser que caia um pouco de produtividade, a gente viu que não caiu. Né? E pelo Uhum. histórico, realmente, nos primeiros meses do home office, a produtividade tende a subir e depois ela Uhum. volta ao normal, não tem Uhum. sido um problema. Mas realmente, sempre foi premissa jamais ficar com aquele sentimento de monitorar o Uhum. colaborador. Até porque nem na técnica a gente já não faz isso, né? Sim, E em casa seria um pouco até, acho que o cara fica até um pouco retraído em relação, né? sim. Então a gente realmente não E, leva como essa premissa, não. aham. E ligado a isso, né? Quais métricas que hoje você acompanha do time ali para controlar a produtividade do time? Até para saber se o nível de entrega tá o mesmo, se melhorou ou piorou nesse sentido. Em relação à consultoria, a gente é o mínimo de impacto possível. Então, é o tempo de fila, quantidade de atendimento, e também a gente tem algumas atividades complementares, como criação de demonstração, documentação. Então, a gente já tem algumas métricas em relação a isso aí. Uhum. Mas o indicador principal, tempo de fila e quantidade de atendimento. Então, o tempo de fila não pode aumentar, né? Porque senão Uhum. a gente está impactando o nosso cliente. Isso falando de experiência. Em Uhum. relação à experiência também, falando em onboarding, a quantidade de ligações que o cara fez, de sucesso. Claro que agora a tendência é que caiu um pouquinho, porque às vezes não consegue conversar, mas a gente consegue ver Uhum. a quantidade de ligações que ele tem feito ou contatos, Uhum. né? Na Sim. parte de desenvolvimento, como a gente trabalha com Scrum, sprints, né? A gente já sabe as entregas que eles vão ter. Então, além de a gente controlar a ocupação é horas apontadas por ticket, né? Dependente se foi de manhã ou de tarde, mas é a quantidade de horas apontadas. A gente vê isso aí e vê também se as entregas estão dentro do prazo, se não está tendo histórias rejeitadas, tickets rejeitados. Uhum. Então essa é a maneira de a gente ver se está sendo produtivo ou não. E no comercial é a quantidade de atividades atrasadas. Então a gente acompanha os follow-ups deles. Então o Uhum. pessoal não tende a atrasar, né? Então sabe que às vezes tem uma ligação a mais que demora, mas a gente sempre controla isso aí, a gente tem uma taxa de atraso. Então são as três métricas principais que eu venho acompanhando assim para ver, ó, tá de acordo com o que estava na Tecno, né, quando estava presencial. Então Uhum. não teve. Então, na verdade, o impacto no atendimento foi tempo de fila. Ela caiu um pouquinho mais, isso por causa do tempo pela quantidade de atendimentos, mas eu também acho que o engajamento do pessoal tá em casa, eles já estão mais ligeiros, né? Não tem aquela conversinha paralela ali. Ou a conversa paralela é todo mundo olhando para a tela, então ele consegue apitar e já puxar o cliente, né? Então Uhum. são métricas chaves que a gente acompanha. E também, a gente às vezes está ali, entra numa reunião, vê também a agenda, mas isso aí é dia a dia mesmo, que você vai vendo que os pessoal, as atividades, por exemplo, o dev, ele vai passando de etapas. Então você consegue ver que ele tá fluindo, né? No atendimento também, você vai vendo que não tá lotado, que tá todo mundo atendendo, mas isso é mais feeling mesmo, insight. O Uhum. números mesmo, indicadores são esses que a gente controla, né? É porque eu não fico vendo durante, eu sempre vejo um dia depois e tomo ações Uhum. depois, falar, ó, o tempo de fila desse dia aqui aumentou, vamos ver o porquê, por causa disso. Ó, então vamos tomar cuidado com esse ponto aqui, a gente faz uma reunião. E a equipe para acompanhar eles também tem as daily meets, né? Então eles sempre se conversam, além de estar naquela sala ali, com aquele sentimento do meio físico, eles também têm Uhum. as reuniões normais, né? Até outro ponto positivo foi em relação ao atraso de reunião. Para mim diminuiu muito isso aí. Então deu 8h30, tá todo mundo na sala lá, né? Então a gente já ganhou esses minutinhos também. Mas tem Legal. sido bem legal em relação a isso. Mas claro que não foi do dia para a noite, né? A gente já tinha esses indicadores na técnica, a gente só vê se ele está saindo muito da rotina ou não. Até então ele Entendi. tem dado boas perspectivas. Entendi. E quais ferramentas que vocês utilizam para o trabalho do pessoal, para o time de desenvolvimento, para o pessoal do atendimento, fazer o trabalho de atendimento também? Legal. As padrões de comunicação interna é realmente o Slack e o Discord, e a gente usa o Meet para algumas reuniões. Aham, Para atendimento ao cliente e de desenvolvimento, para o cliente a gente acaba usando o Zendesk. Ele é a aham, principal ferramenta nossa, ele já dá várias métricas em relação a isso aí. E para o desenvolvimento a gente usa o Gira e o aham, Git para controle de versão.
Aham. Então, o SM hoje, que é o responsável pela liberação de release, ele acompanha todo o Git, né? O PO pega as solicitações dos clientes normais pelos index e cria no Gira. Então, essas são as principais ferramentas que a gente utiliza, né? Aí, claro, o Aham. desenvolvimento tem todos os Delphis, tem tudo isso aí, mas em relação à gestão, seria Aham. Gira, Zendesk, essas de comunicações nossas. E no comercial a gente acaba usando o Salesforce. Mas eu, particularmente, já tive experiência com o Pipedrive também, que foi uma ferramenta muito boa para equipes menores. Então Aham. também dá para ter uma noção de quantidade de atividades, atrasos, tudo isso aí, que dá uma boa perspectiva, uma visão do que tem acontecido, né? Legal. E na parte de infra, de código-fonte e tudo mais, como que vocês estão gerenciando isso? Porque o colaborador ele está em casa, ele não está usando a rede interna da empresa para mexer no código e tudo mais. Como é que está sendo isso? Na verdade, se a gente não, além da VPN, que é para todo mundo ter acesso à nossa rede interna ali para poder, a gente não tem nenhum bloqueio em relação a código. A gente também leva Uhum. muito na perspectiva da cultura TecnoSpeed. A gente confia Uhum. realmente nele, até porque, no meu ponto de vista, mais uma vez, se o cara quiser pegar algum código e usar, independente se a gente tiver monitoramento ou não, ele vai Aham. conseguir pegar. O máximo a gente conseguir é Aham. rastrear depois quando que ele pegou, mas aí ele Aham. já usou. Então, ela é bem aberta, a gente não tem isso aí. Realmente, eu acho que o RH, quando a pessoa entra, tem já os termos tudo certinho, né, é avisado, Sim. mas no decorrer do dia a dia, cara, não tem. O cara pode ter acesso livre, commits, tudo isso aí. Cada um tem seu usuário normal, né? Mas a Aham. gente é bem livre, bem aberto. Até porque, cara, se for realmente para o coordenador ou gestor ficar monitorando isso aí, ele não tem tempo para fazer a parte de estratégia e gestão da operação como um todo, né? Se preocupar com as Aham. pessoas, não com essas coisas que a gente leva como até. Não seria muito ético, na verdade, né? Então, Aham. a gente deixa bem aberto na parte de confiança mesmo. Aham. Legal. E em relação ao atendimento por telefone, como é que está funcionando no home office? Bom, o atendimento telefônico na Tecno, ele nunca foi um problema o seguinte, como a gente mexe com XML, acesso remoto e coisas desse tipo, a gente preferencialmente prefere que o cliente entre no chat. Até porque é complicado você pedir um XML para o cara e você ficar com ele na linha para depois Uhum. ficar lendo ali o XML entendendo para poder resolver. Então, como a gente tinha já poucos atendimentos, isso não tem sido uma dor. Então, a telefonista realmente já instrui o cliente aí para o chat ou por algum Uhum. e-mail, onde a gente já consiga fazer isso aí. Tem várias reclamações assim, de colaboradores nossos. Ah, o cliente ligou e eu tive que ficar com o telefone na orelha, né? Porque a gente realmente não tem a prática disso aí. Uhum. Não tem um fone pro cara ficar usando. Então o cara ficava. Então a gente realmente instrui ele, além de poder para TecnoSpeed fazer atendimentos simultâneos também, ganhar produtividade, a gente também Uhum. consegue atender da melhor forma, né? Porque às vezes você precisa pegar um arquivo ou fazer alguma coisa que demore seus 2 ou 3 minutos. Você não precisa ficar olhando, você pode fazer outra coisa. Então, geralmente a gente Uhum. manda lá por causa dessas facilidades, tá? A gente sabe que uma Aham. dúvida ou outra é fácil você responder, mas muitas vezes Sim. o cara vai ter que pesquisar a resposta da dúvida também. Então é muito mais Sim. fácil o cara ir pro chat, né? É Aham. perfil dos nossos clientes e até dos colaboradores da TecnoSpeed. Sim. Legal. Eu lembro que na parte de CS o pessoal usa bastante ligação, né? Uhum. Mas ainda assim, como é que está sendo isso? Eles têm o ramal Isso. Na deles? verdade, a gente está usando hoje no nosso CS a parte de WhatsApp pela mensagem Uhum. ser rápida já, né? Até Aham. mesmo o próprio Meet, para poder Ah, tá. realmente fazer esse acesso no cliente e visualizar a tela dele, né? Então, mesmo que fosse a implantação que é com áudio, ainda é no computador, né? Não é no telefone de fato. E Entendi. geralmente não precisa passar por uma linha. Então, o próprio colaborador lá, o CS, ele já pega, manda mensagem no WhatsApp, entra nessa ligação aqui do Meet e vamos Uhum. fazendo para ser mais ágil, né? Aham. Então, realmente, a parte de telefonia não tem sido um problema. Pelo Legal. menos para o atendimento, né? Aham. E o Tem muitos comercial, como a gente clientes. tem. Pode Aham, falar. pode falar. O Não, comercial, como a gente tem o WhatsApp e telefone, cada um tem a sua linha, então ele não tá tendo esse problema também, não. A gente consegue aham. ligar normal. O pessoal tá ligando de casa mesmo, né? Aham. É, E aí, ô Moribe, para a gente ir encaminhando agora para um encerramento, né? Se você fosse resumir toda essa conversa que a gente teve em aprendizados, como que para você, na visão de gestor de um time de 22 pessoas, né, que você comentou, como que está sendo para você, o que que você está aprendendo levando o time inteiro para home office?
Até a gente estava conversando um pouco antes, né? É meio que um teste em produção. A gente teve que fazer todo mundo do dia para a noite ir para casa. Mas olhando o copo cheio, né? Eu vejo como Uhum, uma grande oportunidade, porque nós estamos levando colaboradores que a gente jamais pensaria que poderia ir para um home office ganhando esse tempo de deslocamento. Claro que a gente sabe que, por enquanto, tem esse oba-oba de estar todo mundo em casa, a gente está passando esse momento, então a gente sabe que depois de um certo tempo o engajamento acaba caindo, a produtividade tende a cair, com aqueles 20% que nós já tínhamos levado para casa, a gente aconteceu isso, teve pessoas que uhum, quiseram voltar. Então hoje com o aprendizado, a gente realmente, se a pessoa tem capacidade de trabalhar em casa, tem esse foco, a gente pode liberar. uhum, Outro, um aprendizado, realmente ter essa parte, eu sei que a gente tem um monte de problemas trabalhistas, coisas desse tipo, de poder fazer esse tipo de flexibilidade, mas hoje um ponto de vista legal, realmente o colaborador ter seus 4, 3 dias por semana trabalhando na empresa, 1 ou 2 em casa, ou fazer uhum, essa flexibilidade com o colaborador, porque mostra pra gente que a gente é capaz, independente do setor, vendedor, consultor, desenvolvedor, qualquer um, até a parte de atendimento ao cliente, né? Se a gente deixar bem uhum, alinhado, ó, tô em home office, às vezes vou ter um impacto aqui, ou um cachorro latindo atrás, é tudo em relação à expectativa. Se você falou isso pro seu cliente, você consegue, sabe? Então, realmente abre muitas portas, né? Fora financeiramente, que a gente fala que a gente não precisa de um espaço físico tão grande, né? Então tem todo uhum, esse sentido. Mas como aprendizado é realmente um teste em produção que tem dado certo. Claro que uhum, ainda é muito prematuro em falar que vai dar certo pro resto da vida também, porque é pouco tempo que nós estamos validando. uhum. Mas realmente ter esse vai e volta, assim, ter essa flexibilidade é um ganho muito grande, independente do setor. Para os dois lados, né? Eu tenho Sim. conversado com várias pessoas que falam que tá mais confortável trabalhar em home office, mesmo que a pessoa relata que está trabalhando mais, né? Eu ouvi de vários dos nossos gerentes, né, falar assim, eu acabo ficando aqui, acho que você mesmo comentou comigo esses Uhum. dias, né, eu estou trabalhando aqui, eu acabo ficando mais um pouco e tal, e aí a hora que eu vejo já é mais tarde, então o pessoal, mas mesmo assim você não perde tempo com trânsito, né, aqui a nossa cidade ela não é grande capital, mas você tem ali um tempo de deslocamento, né, você tem todo Sim. trânsito, estresse e tudo mais, então você acaba ganhando do lado do colaborador também, mas do lado da empresa também. Você troca um pouco de confiança, né? Porque às vezes o cara precisa ir num médico, por exemplo. Compensa ele na empresa lá, ficar suas 2, 3 horas para depois ir no médico e tal. Não, cara, hoje você pode trabalhar da sua casa, vai no seu médico normal, algo nesse sentido, Uhum, sabe? Uma flexibilidade bem grande, ganhando para a empresa e para o colaborador, né? Que realmente sim, é uma vantagem você estar em casa, né? sim. E eu acho que isso tudo ajuda muito porque a TecnoSpeed já tem uma cultura, vamos colocar assim, leve em relação a controle, né? Uhum. Eu vejo que em muitas empresas, eu já vi casos assim de amigos meus relatando que em empresas que eles trabalhavam que o RH controlava quantas vezes a pessoa ia no banheiro no dia. Isso porque o cara era um analista, então, assim, tem graus de controle diferentes em empresas diferentes, né? Na TecnoSpeed a gente nunca teve nenhum tipo de falta de confiança, né? Eu lembro de ter ouvido, eu não lembro de quem que foi, né, que falou para mim, se fosse assim, cara, se a pessoa está aqui trabalhando, a gente tem a confiança de que, acho que foi até do Eric, a gente tem a confiança de que ela está dando o seu melhor. Exatamente. Então, acho que essa premissa faz com que, numa situação como essa, a gente consiga se adaptar mais rápido, né? Além disso, o tempo que a gente gasta em tendo que monitorar essas coisas, a gente poderia estar gastando pensando em soluções, entendeu? Então Aham, a gente sempre comenta nas nossas reuniões de coordenadores, cara, se precisar ficar olhando o banco de horas do seu colaborador todos os dias, pega essa hora que você gasta e vai pensar em uma solução para o cliente, que vai dar uhum, muito mais retorno do que a gente ficar vendo isso aí, né? Então é sim, realmente onde a gente gasta o nosso tempo, assim, porque realmente se o aham, cara tá ali, o cara tem que estar contente, tem que estar feliz de estar trabalhando, né? uhum, Senão não compensa, não é bom nem para o funcionário, nem para a nem empresa. A para a gente tem um cara empresa. descontente, né? Então a gente leva realmente essa parte de felicidade, né? Pessoas em primeiro lugar mesmo. Para não ter Exatamente. esse problema de desconfiança, né? Aham. E a questão da autonomia, isso vem também um outro ponto, né? Vamos colocar assim, um efeito colateral positivo, que é a questão da autonomia, né? A Uhum. TecnoSpeed todo mundo tem muita autonomia para trabalhar, então
as pessoas, elas, como é que eu posso explicar, né? Elas têm liberdade para organizar o trabalho delas como elas têm vontade e tudo mais, então, e se espera um resultado disso, né? Eu acho que não é um lugar que todo mundo faz o que quer, se espera um resultado disso, com certeza, e a gente é muito cobrado por resultado, mas a forma como você entrega o resultado, você tem bastante autonomia, né? Exatamente. Você sabe onde você precisa chegar, os resultados, né? Como você vai chegar lá, você tem autonomia de encontrar o melhor para você e pro resultado mesmo, né? Então não Aham, fala, você não tem que bater só esse martelo aqui, não, você pode procurar uma ferramenta melhor para ser mais rápido. Então aham, realmente esse ponto de autonomia que a gente tem, a gente espera, né? aham, exatamente. Moribe, o que mais que você teria para dizer aí para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, empresários, desenvolvedores? Eu vejo que esse momento que nós estamos passando, sei que independente de visões políticas e tudo mais, é um momento realmente de a gente procurar oportunidades e se apegar nas coisas boas, né? A gente vê tanta Uhum, notícia ruim acontecendo aí no mundo, a gente sabe que vai ter muito impacto financeiro, econômico para todo mundo, mas se fosse colocar na ponta do lápis, ninguém queria estar passando por isso, quem ah, queria estar sim, ficando doente, né? aham, Então, entender o lado de todo mundo e tentar sempre encontrar algo melhor, né? E passar boas energias para as pessoas, porque tem pessoas que precisam mais e menos. Mas se você passa uma energia positiva, independente se é com a sua equipe, seu cliente, seu concorrente, realmente é você ajudar de fato, porque tá todo mundo igual. Não adianta uhum, falar, eu não estou vendendo por causa do Covid. Não, ninguém está vendendo. Então vamos aham, todo mundo se ajudar, vamos achar uma solução junto, né? sim, E se pegar nas coisas boas, porque coisas boas atraem coisas boas, né? Então ver como sim, oportunidade mesmo, e não como problema. sim. Eu acho sensacional isso que você falou, porque eu sempre bato muito na tecla em situações como essa de você manter uma agenda positiva. Ao invés de você ficar reclamando, porque isso, porque aconteceu isso, porque o governo não está fazendo isso, porque o governo está fazendo aquilo, porque o político tal está assim, porque está fazendo errado e tal. Se apega no que você pode fazer, né, no que está ao seu alcance, né, Sim, para fazer exatamente. e pensa em alternativas e se pega realmente ao, ao que você e os seus colaboradores, seus líderes podem fazer naquele momento para contornar a situação, né? Nem você falou, tá ruim, tá impactando, mas mesmo assim a gente ainda tem trabalho a fazer, né? Sim, é verdade. Então acho que chorar não adianta. Então vamos ver Não, como oportunidade realmente ajudar sempre os uhum. outros, né? Que a gente tem muito que agregar para todo mundo, né? Ainda mais É. nesse momento aí. E o contato, eu vou chamar de emocional, mas eu não sei se esse é o melhor coisa, né? A melhor forma de dizer, mas ele se torna ainda mais importante nesse momento, né? Porque as pessoas estão distantes. Sim, Então, você com está do certeza. lado do seu colaborador e ouvir ele faz todo sentido, né? Com certeza. Legal. Moribe, obrigado por ter participado com a gente desse episódio do Além do Software. Excelente conteúdo para a gente ter uma visão de como que funciona um time da TecnoSpeed, uma operação inteira, na verdade, né? Da TecnoSpeed, assim como eu, o Moribe também é gerente de uma operação, então ele tem todas as áreas abaixo dele ali, mercado, desenvolvimento, experiência, então é muito bom, né, a gente ver como é que funciona para a gente poder refletir para o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo, ou desenvolvedor, possa ter um benchmarking para a empresa, para ele ver se ele está, como que ele pode estruturar melhor a área dele, se ele pode resolver algum problema, é isso que eu acho que a gente tem que agregar, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para vocês um pouco do meu conhecimento, né? Igual eu sempre falo pra minha equipe, cara, eu não sou certo. Eu tenho a minha Uhum. experiência e acabo tomando decisões no que eu já vivi e no que eu Uhum. estudo. Né? Então cada um tem a sua vivência, mas sempre levando pro lado positivo, né? A gente Sim, sempre quer fazer o nosso melhor. Claro, sim, nem todas as decisões nossas são corretas, mas com certeza por trás a gente tinha boas vontades. Então, com levar sempre certeza, nessa premissa aí. com certeza, Beleza? exatamente. E eu queria lembrar você, antes da gente encerrar, que durante a crise do Covid-19, a TecnoSpeed está fazendo vários conteúdos que buscam ajudar o empresário nesse momento, né, o desenvolvedor de software. Nós tivemos um episódio anterior com o Eric, onde o nosso CEO compartilhou o que ele está fazendo do ponto de vista financeiro, gestão de pessoas, uma visão bem estratégica do topo da empresa na gravação do podcast. A gente teve também um podcast sobre home office com o Rodrigo Ramalho, com a Ana, que fala sobre o que faz, como
fazer essa migração para o home office, né? Como não perder desempenho, como um pouco mais da parte técnica e da parte da visão do desenvolvedor do home office, né? A gente fala também um pouco de cultura. E tivemos também uma mentoria para o pessoal do Software House Sucesso, mentoria exclusiva, fechada para eles, que é uma mentoria para profissionais do ramo, né? O Software House Sucesso é um programa que a gente tem para empresários do ramo de software, onde a gente falou sobre os aspectos legais e contratos de home office. E esse que a gente gravou hoje aqui com o Moribe é mais um, né? Do ponto de vista do gestor, né? Como que o gestor tem que olhar para o time que está abaixo dele. E a gente liberou também uma pesquisa, né, para os empresários de software sobre a crise. Eu já comentei com vocês sobre isso nesse episódio. Se você não acompanhou, a gente trouxe, né, uma percepção dos empresários para o cenário atual. A gente já publicou os resultados, ficou sensacional. E não se esquece que para acompanhar tudo isso, né, para receber todos esses conteúdos, vai lá, assina o nosso podcast para você poder estar ouvindo os nossos novos episódios. Se inscreve no canal do YouTube também e na nossa newsletter do site, que aí você vai ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo e que a gente está compartilhando. Ok? Mais uma vez, obrigado, Moribe. Obrigado. E a gente nos vê no próximo episódio do podcast Além do Software. Até mais.